Olá, estudantes de segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre temperatura e sobre as escalas termométricas. Afinal, qual a necessidade de medir temperatura? O porquê de medi-las? Será que tem alguma coisa a ver com produção, sociedade? É isso que vamos ver agora. A primeira coisa que a gente tem que entender é que temperatura é um conceito basicamente do ser humano, ou seja, a sensação térmica nos influencia bastante, certo? O nosso bem-estar, aquela coisa toda. Normalmente nós associamos a temperatura, certo? Como temperatura alta como calor e temperatura baixa como frio. Mas esse tipo de sensação muda de pessoa para pessoa, né? Então, se você vem, por exemplo, de uma região quente, normalmente, se você vem para o sul, você vai ver que está muito frio. E para a pessoa que mora aqui no sul, está tranquilo, está de boa, está agradável, certo? Mas para a ciência, essa sensação não tem como mudar muito, certo? Então, para nós, o que a gente faz? Nós precisamos ter um conceito um pouco mais elaborado, um conceito um pouco mais refinado em cima disso. E aí veio o conceito de temperatura como a gente conhece atualmente. O que seria? Temperatura está relacionado com a média, veja a palavra que eu estou falando, média de agitação térmica. Ou seja, a matéria composta por átomos, eles estão em constante vibração. Essa vibração pode ser de rotação, translação, certo? Ou qualquer tipo de movimento. Existe uma energia, a gente chama de energia cinética dessas partículas. E o que a gente entende? Entendemos que quanto maior essa agitação térmica, certo? Maior vai ser a temperatura. Veja que eu falei para vocês que existe uma média. Então isso significa o seguinte, que nessa situação você tem que, muitas vezes, um átomo está um pouco menos agitado que outro, certo? Então, com isso, a gente vai perceber que, conforme a média de agitação que a gente tem, certo? Isso representa uma certa temperatura. Então, é uma média. Às vezes tem um cara que está mais parado, o cara está um pouco mais agitado, e isso vai fazer com que você tenha uma diferente agitação. Diferente, por exemplo, desse lado aqui. Esse lado aqui, você pode perceber que a agitação está menor, então a gente associa a uma temperatura menor. Ok? Bem, então, primeiro esse conceito de temperatura ele foi construído ao longo de bastante tempo. Então, a agitação térmica da molécula, média agitação térmica. Um pouquinho da história sobre termômetro. A gente tem lá, por exemplo, o termômetro de Galileu, né, que era um termoscópio, na verdade, que ele foi utilizado para poder medir a temperatura das pessoas, né, mas era muito frágil, ele é apenas um tubo de vidro colocado dentro d'água e você tinha, a pessoa era media ali a temperatura, só que não era algo muito confiável, porque era muito influenciável pela pressão atmosférica, certo? Você tem os termômetros de Santoris e de Bullemann, né? O que aconteceu? Esses caras eles começaram a desenvolver os termômetros de maneira mais clínica, ou seja, para utilização na medicina, certo? E com isso você conseguiu ter, né, um certo instrumento que conseguia medir essa temperatura, certo? Só que tinha um problema. Essas escalas, não existia naquela época escalas termométricas. Existia o termômetro, mas escala termométrica, ou seja, dependia de médico para médico, dependia de construtor para construtor, você tinha tamanhos de alturas diferentes que tinha ali, certo? Bem, depois disso, houve a necessidade de criar escalas termométricas, e essas escalas, junto com os termômetros, eles foram utilizados aí basicamente, né, ao longo do tempo, utilizando diferentes conceitos de mensurar essa propriedade termométrica, né? Então aqui você tem aqui, por exemplo, termômetro de dilatação de líquido, termopar, certo? De radiação e assim por diante. Mas as escalas termométricas foram utilizadas aqui basicamente, dependendo do tipo de termômetro, basicamente elas foram sendo evoluídas ao longo do tempo conforme a necessidade. As escalas mais conhecidas são a Celsius, a Fahrenheit e o Kelvin, certo? E temos outras aí, por exemplo, a Hannig, né, e a Homer, que as escalas que foram, por exemplo, antecessoras a essas aqui. Celsius, utilizadas aqui pelo sistema métrico, o Fahrenheit, que é dos países culturalmente de origem mais anglo-saxônica, e a escala Kelvin, que é a escala oficial de temperatura. Nesse vídeo, falamos sobre temperatura. Espero que tenham gostado. Até breve.